O milionário fica chocado ao descobrir segredo da mendiga que sua esposa escondeu. Santiago estava acostumado a viver em meio ao luxo na vibrante cidade de Santiago, no Chile. Com sua esposa Clara, ele passava os dias rodeado de glamour, jantares sofisticados e a companhia de amigos influentes. Mas num dia comum, a vida do milionário daria uma guinada inesperada. Enquanto caminhava pelas ruas, admirando a beleza da cidade, algo o chamou a atenção. Uma mulher afrodescendente, sentada no chão, envolta em trapos. Seus olhos grandes e tristes revelavam uma história dolorosa. Era Alana, a mendiga que mudaria tudo. Santiago se aproximou, curioso e um tanto apreensivo. Alana, com uma voz suave, começou a contar sua história. Ela não era apenas uma mulher sem teto. Ela tinha um passado que a ligava a Clara de uma maneira que Santiago jamais poderia imaginar. Sua esposa me conhecia, disse ela, com um olhar que parecia penetrar na alma dele. Ela me abandonou anos atrás, quando eu era uma jovem cheia de sonhos. A revelação caiu como um peso no peito de Santiago. Ele ficou pasmo. Como assim Clara abandonar alguém? O homem, que sempre acreditou na pureza da bondade de sua amada, agora se via envolto em um emaranhado de mentiras. A cada palavra de Alana, a imagem que ele tinha de Clara se desfazia como areia entre os dedos. O contraste entre a vida de luxo que compartilhavam e a dura realidade de Alana era atroz. Ele sentiu um nó na garganta. Eu ainda amo, você sabe? Ela me prometeu que voltaria, Alana continuou, com lágrimas nos olhos. Santiago sentiu um aperto intenso no peito. Como Clara poderia ter feito isso? Ele começou a refletir sobre cada momento que passaram juntos. Todas as pequenas mentiras, cada sorriso encoberto. A raiva e a confusão começaram a tomar conta de sua mente. Mas a história não parava por aí. Alana revelou que tinha um irmão, um homem em busca de justiça, que havia sido marcado pelas feridas do passado. Ele estava disposto a tudo para expor os segredos que Clara escondia. Santiago sentiu um frio na espinha. O que deveria fazer? Desde que conheceu Clara, sua vida era um conto de fadas. Mas agora, tudo que parecia puro e perfeito estava se desmoronando. Enquanto Santiago tentava processar toda aquela revelação, sua mente vagava. Ele amava Clara, mas as ações dela arrastavam seu coração para um abismo profundo. Ele pensou nas vidas que foram afetadas, na dor de Alana e na possibilidade de que Clara não fosse a mulher perfeita que ele sempre acreditou ser. O dilema o consumia. A lealdade à sua esposa agora se misturava com a urgência de proteger aqueles que sofreram por causa dela. Em meio a esse turbilhão emocional, Santiago se despediu de Alana, com um sentimento confuso de compaixão e indignação. Enquanto caminhava de volta para casa, os pensamentos invadiam sua mente. O que mais Clara poderia estar escondendo? Um último sussurro da mendiga ecoava na sua cabeça, prometendo mais mistérios a serem revelados. Ele estava em uma encruzilhada, completamente perdido entre o amor e a verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Santiago caminhava em um estado de reflexão, as palavras de Alana ainda reverberando em sua mente. O
peso da traição que acabara de descobrir estava quase insuportável. Ele entrou em casa com o coração apertado, cada passo ecoando em seu peito como um tambor angustiante. Clara estava na sala, cercada de luxo, com um sorriso que parecia tão distante agora. "Oi, amor, como foi seu dia?" ela perguntou, com uma vivacidade que Santiago achou quase irritante. Ele apenas assentiu, a mente ainda turbulenta. No fundo, uma parte dele queria confrontá-la, queria saber a verdade. Mas e se isso significasse perder tudo? Ele respirou fundo e decidiu guardar a raiva para si mesmo. "Estou cansado", disse ele, não sabendo o que mais acrescentar. Clara se aproximou e colocou a mão em seu braço. O toque dela, que uma vez o confortava, agora parecia um lembrete da dor que havia descoberto. Santiago puxou de leve o braço, afastando-se. Clara franziu a testa. "O que houve? Você tá diferente!" Santiago se sentou no sofá, tentando organizar seus pensamentos confusos. Ele quase disse tudo, mas um fio de esperança ainda o impedia. "Só preciso de um pouco de espaço", respondeu, mantendo a voz firme. Ele ligou a televisão, tentando se distrair, mas algo o incomodava profundamente, como se estivesse prestes a perder o controle. A imagem de Alana ainda estava fresca em sua mente. O olhar triste, a história dela, a traição de Clara. Cada pensamento era um golpe, um estilhaço na iluminação mágica que cercava sua vida. Então, algo inesperado aconteceu. O interfone começou a tocar. Santiago se levantou, ainda em um estado de neblina emocional. Ao abrir a porta, ele encontrou um homem alto, com um olhar intenso e decidido. Era o irmão de Alana, Miguel. "Você é Santiago, certo? Precisamos conversar." A voz de Miguel era firme, mas havia um tom de intensidade que fez Santiago hesitar. A surpresa o pegou de surpresa. Não sabia se deveria deixá-lo entrar. Esse homem era um desconhecido, mas havia algo em sua presença que o fez sentir que não tinha escolha. "É sobre Alana", disse Miguel, sem rodeios. "Ela não é quem você pensa que é. E sua esposa, Clara. Você precisa saber a verdade." O peito de Santiago se apertou como se uma bomba tivesse sido lançada. Ele olhou para trás, onde Clara estava, agora observando a cena com uma expressão perplexa. "O que você quer dizer?" Santiago questionou o coração acelerado. "Alana não é apenas uma mendiga. Ela é a verdadeira herdeira de uma fortuna que Clara tentou esconder. Está em perigo." As palavras de Miguel caíram como um raio em um céu claro. Clara fez algo terrível, e não é apenas sobre o passado de Alana. É muito maior do que isso. Miguel estava prestes a continuar, mas o olhar fixo de Clara em sua direção fez a tensão aumentar. "Você precisa sair. Agora!" Clara gritou, seu rosto pálido e nervoso. Santiago ficou paralisado, tentando processar a imagem bela, sua esposa, agora parecendo a vilã de sua própria história. A urgência nas palavras de Miguel o trouxe de volta à realidade. O que mais Clara estava escondendo? O que mais havia por trás daquela fachada perfeita? A revelação do irmão de Alana o deixou em um labirinto. Ele sentiu que a areia estava escorregando sob seus pés, e agora havia uma escolha a fazer. Ficou parado entre dois mundos, o amor que acreditava conhecer e a verdade cruel que estava prestes a ser revelada. Sem saber o que fazer, Santiago percebeu que seu coração estava batendo mais rápido do que nunca, pressentindo que tudo estava prestes a mudar de forma irrevogável. O que mais Clara estava escondendo? A tensão parecia eletrificar o ar. Santiago ficou paralisado, seu coração batendo descontroladamente, enquanto o homem à sua frente explicava que Clara tinha segredos obscuros. A confusão e a dor em seu peito se intensificaram quando a esposa começou a perder a cor, como se cada palavra de Miguel a atingisse como marretadas. "Você não pode acreditar nele, Santiago."
Clara disparou, sua voz se quebrando. Ele está mentindo. Mas Miguel não se intimidou. Não estou aqui para discutir. Estou aqui para proteger Alana, e você precisa entender que Clara não é quem você pensa que é. Ele caminhou para mais perto, sua presença dominando o espaço. Os dedos de Santiago tremiam ao pensar em como tudo que construíram parecia ruir rapidamente. Saia da minha casa! Clara gritou, perdendo o controle e se movendo rapidamente em direção à porta. Mas Miguel a interceptou. Se não me ouvir, você vai perder mais do que imagina. Nesse momento, o telefone de Santiago começou a tocar, interrompendo essa tensão colossal. Ele hesitou antes de pegar o aparelho, mas em um impulso atendeu. A voz do outro lado estava apressada, quase desesperada. Santiago, é a Marta. Você precisa voltar ao escritório. Alguma coisa deu muito errado com a Clara. O corpo de Santiago ficou rígido. Marta, sua assistente, nunca ligaria. A não ser que algo grave estivesse acontecendo. O que aconteceu? Ele perguntou, a preocupação inundando seu ser. É sobre o destino da herança e sobre Alana. Temos um problema sério. O coração de Santiago parou por um instante. Como assim? Ele sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. A intensidade do momento fazia sentir que estava prestes a desabar. Você precisa ver isso pessoalmente. Antes que Santiago pudesse responder, a linha caiu. A sala se encheu de um silêncio pesado. Clara estava pálida como uma folha de papel, seus olhos vidrados com uma mistura de medo e pavor. O que mais você sabe, Clara? Santiago indagou, sua voz baixa, mas firme. Ela hesitou, a batalha visível na sua expressão. Santiago, por favor, não é o que você pensa. Eu posso explicar. Mas antes que pudesse falar, a campainha tocou novamente, desta vez com insistência. Miguel olhou para Clara, depois para Santiago. Pode ser importante. Santiago correu para abrir a porta, já temendo o que encontraria. Quando ele puxou a porta, o que viu quase o derrubou. Uma mulher estava à sua porta, pálida e trêmula, os olhos arregalados. Eu sou a verdadeira irmã de Alana, ela gritou, e a confusão tomou conta da cena. Como assim? O que você quer dizer? Santiago perguntou, secando a garganta. Ela respirou fundo. Você não faz ideia do que Clara fez. Um terremoto. Santiago virou-se lentamente para Clara, cada pedaço de amor se despedaçando em seu interior. O que você fez? A voz dele estava quase inquebrável. Clara abriu a boca, mas as palavras não saíram. O terror estava estampado em seu rosto. A nova mulher, em lágrimas, segurou o braço de Santiago, implorando por atenção. Precisamos trabalhar juntos. Clara conspirou, e ela não vai parar enquanto não conseguir seu objetivo. Objetivo? Santiago murmurou. A confusão e a fúria se misturando. O impacto estava impregnando cada palavra que ele ouvia, e a verdade parecia sempre escapando. Que objetivo? As expressões na sala mudaram. Miguel olhou para a nova mulher, então para Clara, e finalmente para Santiago, como se as peças de um quebra-cabeça estivessem se alinhando. Mas a imagem, sinal, ainda estava coberta de neblina. Os segredos que cercam esta herança são mais sombrios do que você pode imaginar. Clara não é uma vítima, Santiago. As palavras da mulher ecoaram e Santiago sentiu que tudo o que conhecia estava à beira de um colapso. Ele estava em uma encruzilhada. O amor e a dor se entrelaçavam e uma única pergunta começou a ressoar em sua mente. Até onde Clara iria para proteger seus segredos? E assim, a vida não era mais um conto de fadas. Era um jogo de sombras, e Santiago estava prestes a ser engolido por ele. Santiago virou-se lentamente para Clara, seus olhos buscando respostas em um silêncio carregado.
O que a mulher estava dizendo o fazia sentir que o chão sob seus pés estava desmoronando. Clara, a mulher que ele amava, agora se apresentava como a vilã de sua história. Ele não queria acreditar. Vamos, Clara! O que você fez? O tom da sua voz era de desespero, um pedido silencioso por uma explicação. Clara abriu a boca, mas nada saiu. O rosto dela estava pálido, como se o sangue tivesse escorrido de seu corpo. A nova mulher, a verdadeira irmã de Alana, estava ofegante. Você não tem ideia do que está em jogo aqui. Clara se envolveu em algo muito maior e muito mais perigoso do que você imagina. Nesse momento, o interfone tocou novamente. Mais uma batida, mas essa parecia ressonar com urgência. Santiago hesitou, o peito acelerado. Ele olhou para Clara e depois para Miguel, que observava tudo com um olhar intenso. Deixe eu atender, Santiago disse, sua voz quase um sussurro. Ao abrir a porta, um homem com um olhar decidido entrou, quase empurrando Santiago para o lado. Eu sou Rafael, advogado da família de Alana, disse ele, sua presença imponente invadindo o espaço. Precisamos de sua ajuda. Clara está envolvida em uma fraude de herança. E se você não agir rápido, estaremos todos em perigo. Os olhos de Santiago se arregalaram. Fraude? A palavra ecoou em sua mente como em trovão. Do que você está falando? Rafael não perdeu tempo. Ele estendeu a mão, segurando um documento. Claramente, Clara tem segredos que podem arruinar vidas. Ela alterou testamentos e ocultou bens. A herança de Alana é apenas a ponta do iceberg. Santiago olhou para Clara, a confusão dominando seus sentimentos. Clara, isso é verdade? O que você fez? Ele mal conseguia acreditar que estava perguntando isso. O amor que sentia se transformava em uma névoa espessa de desilusão. Eu fiz isso para proteger você. Clara gritou, a voz tremendo, lágrimas brotando em seus olhos. Eu nunca quis que você se envolvesse neste mundo. A nova mulher, ainda ao lado de Santiago, se aproximou. Proteger? Você destruiu uma vida, Clara. E agora, outras pessoas também podem morrer por causa de suas escolhas. O tom dela era cortante, como uma lâmina. Nesse instante, um barulho intenso veio do fundo da sala, como se algo tivesse quebrado. Todos se viraram e, para o horror de Santiago, viram Clara pegar um objeto pesado da mesa. De centro, uma pequena estatueta. Ela estava pálida, tremendo de raiva e medo. Eu não deixarei que nada disso aconteça. Ninguém tocará em minha vida novamente. Ela gritou, a voz ecoando como um trovão. Miguel e Rafael se moveram rapidamente, mas antes que pudessem agir, Clara levantou a estatueta com força, pronta para atacar. Pare! Santiago gritou, seu coração disparando ao ver a turbulência em seus olhos. Clara, calma, pense no que está fazendo. A tensão no ar era palpável e Santiago sentiu uma onda de pânico. Ele se aproximou devagar, tentando apaziguar a situação, mas tudo parecia fora de controle. Não, não você. E então, em um momento que pareceu durar uma eternidade, Clara lançou a estatueta no chão. O som do vidro estilhaçando ecoou pela sala. Em um movimento errático, Clara caiu de joelhos. A realidade de sua situação finalmente atingindo-a. Eu não queria isso, ela falou. A voz fraca, quase um sussurro. A sala estava em silêncio. A revelação dos segredos, a traição, a confusão e o desespero criaram um nó no peito de Santiago. Ele olhou para Clara, que agora parecia uma sombra do que era antes. Uma parte dele queria correr até ela, confortá-la, mas outra parte o impelia ao abismo da verdade. O que mais ela escondia? Até onde ela iria para proteger seus segredos?
E nesse momento, a porta da sala se abriu novamente, revelando uma figura inesperada. Era Alana, agora com um olhar decidido. Eu não vim aqui para ser uma vítima. Eu quero a verdade. Sua voz forte quebrou o silêncio e Santiago sentiu que todo seu mundo estava prestes a mudar de forma irrevogável. Qual seria a próxima revelação? O que mais estava prestes a emergir das sombras? As peças desse quebra-cabeça estavam se juntando, mas o resultado final poderia ser devastador. Alana entrou na sala com a presença de alguém decidido. Seu olhar transparecia uma força que Santiago nunca havia visto antes. Ela não estava ali apenas para ser uma vítima. Ela queria a verdade. O clima tenso se intensificou. O que você quer dizer com todo esse discurso? Santiago perguntou, confuso e apreensivo. A expressão de Clara estava presa entre o pavor e a negação. Miguel e Rafael observaram em silêncio, percebendo que a conversa estava se elevando a um nível que ninguém esperava. Clara fez algo muito pior do que você imagina. Alana começou a explicar, mas foi interrompida por um barulho repentino vindo do corredor. A porta dos fundos se abriu abruptamente e uma figura conhecida surgiu, mas com uma aura reveladora. Era a mãe de Alana, Helena, uma mulher cuja existência era ligada apenas a rumores. O ambiente congelou. Clara recuou, seus olhos arregalados de terror. Você não deveria estar aqui, gritou ela, enquanto Santiago sentia que o chão se abria sob seus pés. Reações diversas emergiram. Miguel ficou paralisado, Rafael claramente confuso e Alana incrédula. Eu vim buscar a verdade, Clara, Helena declarou, sua voz ressoando em confiança. Você não pode esconder quem você realmente é. Santiago estava atordado. A mulher que estava na sua frente não era apenas a mãe de Alana, mas uma mulher que tinha um passado que se conectava diretamente aos segredos de Clara. Eu sou a verdadeira herdeira. Você me roubou minha vida, Clara. A acusação de Helena cortou o ar como uma faca. Aquilo que você fez com minha família, suas mentiras. Cada palavra de Helena parecia agitar as paredes luxuosas ao redor deles. Não, não pode ser verdade, Santiago balbuciou. O choque devastando suas certezas. Alana se virou para ele, ferida. Você não sabia de nada, não é? Clara manipulou tudo isso. Ela fez de você seu peão. Ele sentiu a raiva e a confusão começar a tomar conta novamente. Que tipo de jogo você está jogando, Clara? Ele se virou para a esposa, cada uma de suas palavras pesando no ar. O que mais você escondeu? Eu fiz isso por nós, Santiago. Clara soluçou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu queria proteger o que conquistamos juntos. A intensidade das emoções criava uma dança cruel de revelações e negações, mas Helena não se intimidou. Olha para ela. Olha o que as mentiras e os segredos fizeram. Você não entende, Santiago? Clara destruiu nossa família. A verdade que ela esconde é que em algum lugar há um testamento que prova sua falsidade. Os rostos ao seu redor estavam em choque. Cada revelação parecia um golpe emocional. Santiago cobriu o rosto com as mãos, sentindo a dor de cada palavra. Era como se um pedaço de sua alma estivesse sendo arrancado a cada instante. Mãe, Alana então sussurrou, o tom de voz pesaroso. O que mais você sabe? O que você está escondendo? A conversa estava se movendo lentamente, com cada resposta pressionando-se sobre eles. Helena hesitou, olhando incrédula para sua filha. Eu não queria que você soubesse assim, Alana. Mas há uma razão pela qual Clara foi tão longe. E então
De repente, ela se calou, como se a verdade fosse uma bomba prestes a explodir. Santiago não aguentava mais. Ele estava cercado de segredos, um labirinto de mentiras. Ele se virou para Clara, um torrente de emoções. Helena se adiantou. Porque Clara não é quem você pensa. Ela e eu temos uma ligação que você nunca imaginou. As palavras dela ecoaram na sala, uma revelação que queimaria tudo ao seu redor. Santiago sentiu a adrenalina subir. O que você está dizendo? Que conexão poderia existir entre vocês duas? Nesse momento, as peças iam se encaixando lentamente em sua mente, como um quebra-cabeça não resolvido. Mais segredos estavam prestes a ser revelados, mais histórias a serem contadas. Não pode ser. O que você realmente fez, Clara? A frase pairou no ar como uma promessa de que a verdade, quando emergisse, mudaria tudo. E assim, a sala estava agitada, os corações batendo acelerados. O futuro de cada um deles pendia por um fio. Santiago percebeu que no centro de tudo, o verdadeiro caos estava prestes a ser desencadeado. Alana estava de pé, os músculos tensos em expectativa. A sala vibrava com a intensidade do momento. Clara-se todos esses anos, ela gritou, sua voz ecoando no ambiente. Temos que acabar com isso agora. Santiago sentiu o nó na garganta se apertar. As revelações estavam se acumulando e a verdade, bem na sua frente, parecia mais obscura a cada minuto. Portanto, você finalmente decidiu aparecer, Helena. Clara sussurrou, quase com medo. Não achei que você teria coragem. A mãe de Alana estava com os olhos ardendo, cheia de determinação. Mas a raiva que flamulava em Clara era quase palpável. Não sou mais uma sombra em sua vida, Clara. Helena continuou. Você não me evitará por mais tempo. A verdade está aqui e você não pode fugir dela. As palavras dela ressoaram como um desafio, um chamado para a batalha. Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo repentino cortou o ar. O vidro da janela ao lado estilhaçou com um barulho ensurdecedor. E Santiago se virou, o pânico batendo forte no peito. Ele mal teve tempo de processar antes de uma sombra escura se projetar, e uma luz forte iluminou a sala. E então, gritos, o som de sirene se aproximando. Cada vez mais alto. Mãe, o que está acontecendo? Alana perguntou, cuidadosamente mantendo um tom de voz firme. Mas a confusão estava evidente em seus olhos, enquanto o eco das sirenes preenchia a sala como um aviso de catástrofe. É isso que você queria? Miguel gritou, claramente frustrado. Se você fosse franca, talvez não estivéssemos aqui. A tensão se amplificava com cada segundo, e Santiago percebeu que havia algo muito errado. Antes que qualquer um pudesse falar novamente, uma batida firme na porta reverberou, e alguém gritou do lado de fora. Polícia! Abra a porta! O coração de Santiago disparou de medo. Ele olhou para Clara, buscando alguma resposta, mas o medo dela era evidente. Eu não fiz nada! Clara balbuciou, suas mãos trêmulas se apertando contra o corpo. Santiago, você precisa me acreditar. A dor na voz dela era palpável, e Santiago se viu dividido. Neste momento, Alana avançou. Olhar decidido. Ninguém precisa ser preso aqui. Se você se entregar e contar a verdade, eu te ajudo. Ela dizia, seu tom baixo, mas firme. Santiago sentiu que a atmosfera pesada estava girando em torno dele, como uma corrente elétrica prestes a explodir. No momento em que você fez isso, Clara, não havia mais volta. Você não pode simplesmente esconder a verdade e ficar imune, Helena acrescentou, seu semblante impassível. Mas as emoções estavam à flor da pele. Outro estrondo,
e a porta foi arrombada. Policiais entraram, armados e decididos, instantaneamente transformando a sala em um caos. "Todos no chão! Mãos para cima!" gritaram. E Santiago foi surpreendido pela urgência ao ver Clara desmoronar, tombando para o lado. Clara desabou, os olhos arregalados, seus segredos finalmente prestes a serem revelados. "Eu não queria isso. Meus segredos estavam protegendo vocês", ela gritou, um misto de pânico e desespero. "Segredos?" Santiago retorquiu, sua voz cheia de incredulidade. "Você destruiu vidas. Isso é o que você chama de proteção?" E num instante que parecia uma eternidade, Clara se virou para olhar Santiago. "Tem mais, muito mais do que você imagina. Tem algo que você não sabe, Santiago. Eu sou sua irmã." As palavras dela cortaram o ar como um grito ensurdecedor. Todos pararam. O caos em torno deles se dissipou em um silêncio total. Santiago ficou atordoado, o coração pulsando com a revelação. "Não pode ser!" ele sussurrou, os olhos arregalando. O que mais poderia ser verdade? A intensidade da cena era palpável. Ele sentiu cada respiração, cada tentativa de entender a situação devastadora que se desdobrava diante dele. A verdade estava ao seu alcance, mas um novo mistério agora pairava no ar, sugando toda a esperança. Como assim? O que realmente estava acontecendo? E mais importante, até onde Clara tinha ido para esconder essa verdade? A sala estava em chamas de emoções. E no fundo, Santiago sabia que isso era apenas o começo. Alana estava de pé, os músculos tensos em expectativa. A sala vibrava com a intensidade do momento. "Clara, você precisa parar com isso!" ela gritou, sua voz ecoando no ambiente. "Temos que acabar com essa mentira agora!" Santiago sentiu o nó na garganta se apertar. As revelações estavam se acumulando e a verdade bem na sua frente parecia obscurecida a cada minuto. "Portanto, você finalmente decidiu aparecer, Helena", Clara sussurrou, quase com medo. "Não achei que você teria coragem." A mãe de Alana estava com os olhos ardendo, cheia de determinação, enquanto a raiva de Clara era quase palpável. "Não sou mais uma sombra em sua vida, Clara", Helena declarou, sua voz ressoando com confiança. "A verdade está aqui, e você não pode fugir dela." Santiago mal conseguia respirar. A cena era um campo de batalha emocional e ele estava preso no meio. "Você não pode me acusar assim", Clara gritou, sua face pálida e cheia de desespero. "Não é assim que funciona." Mas Helena avançou, determinada. "Eu sou a verdadeira herdeira. Você me roubou minha vida, Clara, e seu mundo de mentiras vai desmoronar." A acusação de Helena cortou-o, ar como uma faca. A tensão na sala era quase insuportável. E então, uma batida firme na porta reverberou pelo ambiente. "Polícia, abra a porta!" A voz firme do oficial fez a adrenalina percorrer o corpo de Santiago como um fio de eletricidade. Ele se virou. O grito ecoou na mente dos presentes e todos pareciam paralisados. "É isso que você queria!" Miguel gritou para Clara, sua frustração evidente. "Se você tivesse sido honesta, talvez não estivéssemos aqui." "Você tem que abrir essa porta." Santiago olhou para Clara, confuso e à procura de respostas. "Clara, o que está acontecendo? Qualquer coisa que você tenha feito, agora é hora de se abrir." Mas, no fundo, tinha uma parte dele que já temia a resposta. Neste momento, outra batida ao fundo dividiu as atenções. Era como se o universo estivesse conspirando contra eles. Segundos depois, a porta se escancarou e um homem alto e robusto entrou, seus olhos brilhando com um fogo que parecia estar longe de qualquer bondade. "Pare tudo! Ninguém se move!" A voz do homem fez todos se encolherem. Ele levantou um dispositivo e então a sala se encheu com um som estridente de sirenes e luzes piscando. "Quem é você?" Santiago perguntou, o coração na garganta, enquanto todos na sala trocavam olhares confusos e apavorados. "Eu sou Ricardo, investigador particular", o homem respondeu,
seu olhar intenso focado em Clara. Eu tenho informações que mudarão tudo. Clara, você não pode fugir das suas ações e você teme mais do que imagina. O coração de Santiago disparou, a adrenalina pulsando. Ele não entendia, mas sabia que isso apenas complicava tudo. Como assim? Alana perguntou, seu tom se elevando de medo e curiosidade. Eu investi um bom tempo tentando encontrar o caminho da verdade. E Clara, você escondeu segredos que colocam não só você, mas todos aqui em perigo, Ricardo declarou, indo em direção a Clara, que agora parecia pequena e assustada. O que mais você sabe? Santiago indagou, sua voz tremendo com o peso da incerteza. Descobri um testamento alterado, Clara. E não é só isso. Esse não é só um caso de herança. É um caso de vida ou morte. Alguém está atrás de você. Os olhos de Santiago se arregalaram. A verdade se envolve em algo mais sombrio. Você tem que entender que seus segredos a expõem a um perigo real. Nesse tremor de revelações, Clara desmoronou. Mas eu fiz isso para proteger todos. Seus soluços instauraram um silêncio pesado, enquanto a sala parecia girar no caos. Aos níveis mais profundos daquela confusão, algo dentro de Santiago se fragmentou. Proteger? Você quase destruiu nossas vidas. Não posso acreditar que todos estivessem jogando esse jogo horrível. Agora não é hora para discussões, Ricardo disse, cortando o ar em tensões. A polícia está atrás de Clara, mas não é só por causa das heranças. Há algo muito mais profundo e desconhecido. É uma rede de mentiras que pode custar vidas. Nesse instante, os olhares se voltaram rapidamente para Clara. Havia algo mais ali. Um detalhe escondido no canto da mente. De Santiago começou a aflorar. Clara não era apenas uma mulher desesperada. Ela era também um símbolo de algo muito maior. O que mais ela não havia revelado? Qual é o verdadeiro jogo que você está jogando? Santiago perguntou, e a expressão de Clara mudou. Havia um sofrimento genuíno, mas também uma faísca de resistência. Ela abriu a boca. Eu sou sua irmã. As palavras dela reviraram o estômago de Santiago. O que ela estava dizendo agora? O chão parecia tremer sob seus pés. Isso não poderia ser verdade. Todos pela sala estavam atordoados, e os olhos se tornaram abismos de incertezas e fragilidades. O que mais estava escondido nesse emaranhado confuso de relações e segredos? Santiago sentiu o ar rarefar, suas esperanças se desfazendo em meio a um turbilhão de confusões. Ele queria a verdade, mas agora, o que seria dela? E então, no clamor de todos, ele perguntou: qual é a próxima verdade que vai mudar tudo? Alana estava de pé, os músculos tensos em expectativa. A sala vibrava com a intensidade do momento. Clara, você precisa parar com isso, ela gritou, sua voz ecoando no ambiente. Temos que acabar com essa mentira agora. Santiago sentiu o nó na garganta se apertar. As revelações estavam se acumulando. E a verdade, bem na sua frente, parecia obscurecida a cada minuto. Portanto, você finalmente decidiu aparecer, Helena. Clara sussurrou, quase com medo. Não achei que você teria coragem. A mãe de Alana estava com os olhos ardendo, cheia de determinação, enquanto a raiva de Clara era quase palpável. Não sou mais uma sombra na sua vida, Clara, Helena declarou, sua voz ressoando com confiança. A verdade está aqui e você não pode fugir dela. Santiago mal conseguia respirar. A cena era um campo de batalha emocional e ele estava preso no meio. Você não pode me acusar assim, Clara gritou, sua face pálida e cheia de desespero. Não é assim que funciona. Mas Helena avançou, determinada. Eu sou a verdadeira herdeira. Você me roubou minha vida, Clara. E seu mundo de mentiras vai desmoronar. A acusa de Helena cortou o ar como uma faca. A tensão na sala era quase insuportável.
e então uma batida firme na porta reverberou pelo ambiente. Polícia, abra a porta! A voz firme do oficial fez a adrenalina percorrer o corpo de Santiago como um fio de eletricidade. Ele se virou. A expressão de Clara congelou. Não, não pode ser! Sua voz falhou e os olhos dela se arregalaram de terror. O medo era palpável enquanto todos ficaram imóveis. O ar estava carregado de tensão, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Antes que alguém pudesse falar, a porta se abriu violentamente e os policiais entraram, armados e decididos. Todos para o chão! Mãos para cima! Gritaram. Santiago foi levado pelo pânico. Paralisado porque fazia apenas segundos ele estava em uma conversa profunda e agora tudo virou caos. Calma, calma! Santiago tentou gritar, mas sua voz mal conseguia atravessar a tensão que pairava no ar. Clara estava encolhida, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se virou. Para Alana, que estava ofegante, inerte de medo ao perceber a gravidade da situação. Clara, o que está acontecendo? Santiago perguntou, angustiado, as palavras saindo como um sussurro tremido. Mas antes que Clara pudesse responder, um dos policiais se aproximou dela. Você está sendo presa por fraude e por ocultar informação da polícia. A voz do policial era firme. Santiago sentiu o coração apertar. Ele não conseguia acreditar. Não, você não entende. Eu fiz isso para proteger todos nós, Clara gritou, a falha em sua voz ecoando. Então, em meio ao alvoroço, outro homem entrou na sala. Era Ricardo, o investigador particular. Ele carregava um folder grosso e, em um instante, as palavras dele mudaram tudo. Esperem, há mais! Santiago virou-se confuso. O que mais poderia haver? O ambiente estava tão carregado que ele mal conseguia pensar. Ricardo se aproximou com um olhar sério e angustiado. O documento que encontrei tem algo a ver com uma antiga disputa familiar. E, Clara, você não é quem diz ser. O choque percorreu a sala como um trovão. Santiago quase tropeçou. O que ele queria dizer com aquilo? Clara deixou escapar um grito quase inaudível, seu corpo tremendo enquanto os policiais olhavam confusos. Eu sei que isso parece loucura, mas... Clara é filha de Helena. Ricardo disparou e a sala parecia deixar de existir. O que quer que eles pensassem que sabiam, agora estava mais complicado do que nunca. Não, não pode ser verdade! Alana gritou, a incredulidade marcando suas feições. Isso é impossível! Sim, é verdade, Helena começou a chorar, a dor quentinha escorrendo por suas bochechas. Eu não queria que vocês soubessem assim. Clara foi sequestrada quando era bebê e eu a encontrei. Mas depois perdeu o controle e eu não pude protegê-la. Santiago mal podia acreditar. O quê? O mundo ao seu redor desabou enquanto a verdade se desenrolava diante de seus olhos. A forma como ele via Clara mudava instantaneamente. Cada fragmento de segurança que ele tinha se desvanecendo. Clara olhou para o chão e, antes que alguém pudesse agir, ela correu em direção à porta. Eu não posso ficar aqui! Gritou, sua voz ecoando pelo pânico. Empurrou um policial ao tentar escapar. O corpo do oficial tremeu ao perder o equilíbrio. Clara, espere! Gritou Santiago, mas suas palavras se perderam no frenesi da situação. O que mais estava escondido naquelas sombras? Ele sentiu seu mundo à beira do colapso, o medo e a raiva misturados, enquanto Olivia corria em direção ao desconhecido. As sirenes aumentavam e o caos tomava conta da sala. O que mais estava prestes a acontecer? A verdade, uma lâmina cortante, agora revelava seu rosto cruel, e a linha entre amigos e inimigos havia se tornado borrada, deixando Santiago repleto de perguntas sem resposta. O que mais viria a seguir? As consequências da revelação não eram apenas suas.
E ele sabia que a turbulência estava longe de acabar. Alana estava de pé, os músculos tensos em expectativa. A sala vibrava com a intensidade do momento. Clara, você precisa parar com isso, ela gritou, sua voz ecoando no ambiente. Temos que acabar com essa mentira agora. Santiago sentiu o nó na garganta se apertar. As revelações estavam se acumulando e a verdade, bem na sua frente, parecia obscurecida a cada minuto. Portanto, você finalmente decidiu aparecer, Helena. Clara sussurrou, quase com medo. Não achei que você teria coragem. A mãe de Alana estava com os olhos ardendo, cheia de determinação, enquanto a raiva de Clara era quase palpável. Não sou mais uma sombra na sua vida, Clara. Helena declarou, sua voz ressoando com confiança. A verdade está aqui e você não pode fugir dela. Santiago mal conseguia respirar. A cena era um campo de batalha emocional e ele estava preso no meio. Você não pode me acusar assim, Clara gritou, sua face pálida e cheia de desespero. Não é assim que funciona. Mas Helena avançou, determinada. Eu sou a verdadeira herdeira. Você me roubou minha vida, Clara. E seu mundo de mentiras vai desmoronar. A acusa de Helena cortou o ar como uma faca. A tensão na sala era quase insuportável. E então uma batida firme na porta reverberou pelo ambiente. Polícia, abre a porta. A voz firme do oficial fez a adrenalina percorrer o corpo de Santiago como um fio de eletricidade. Ele se virou. A expressão de Clara congelou. Não, não pode ser. Sua voz falhou e os olhos dela se arregalaram de terror. O medo era palpável enquanto todos ficaram imóveis. O ar estava carregado de tensão, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Antes que alguém pudesse falar, a porta se abriu violentamente e os policiais entraram, armados e decididos. Todos para o chão, mãos para cima, gritaram. Santiago foi levado pelo pânico paralisado porque fazia apenas segundos ele estava em uma conversa profunda e agora tudo virou caos. Calma, calma, Santiago tentou gritar, mas sua voz mal conseguia atravessar a tensão que pairava no ar. Clara estava encolhida, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se virou para Alana, que estava ofegante, inerte de medo ao perceber a gravidade da situação. Clara, o que está acontecendo? Santiago perguntou angustiado, as palavras saindo como um sussurro tremido. Mas antes que Clara pudesse responder, um dos policiais se aproximou dela. Você está sendo presa por fraude e por ocultar informação da polícia. A voz do policial era firme. Santiago sentiu o coração apertar. Ele não conseguia acreditar. Não, você não entende. Eu fiz isso para proteger todos nós. Clara gritou, a falha em sua voz ecoando. Então, em meio ao alvoroço, outro homem entrou na sala. Era Ricardo, o investigador particular. Ele carregava um folder grosso e, em um instante, as palavras dele mudaram tudo. Esperem! Há mais! Santiago virou-se confuso. O que mais poderia haver? O ambiente estava tão carregado que ele mal conseguia pensar. Ricardo se aproximou com um olhar sério e angustiado. O documento que encontrei tem algo a ver com uma antiga disputa familiar. E, Clara, você não é quem diz ser. O choque percorreu a sala como um trovão. Santiago quase tropeçou. O que ele queria dizer com aquilo? Clara deixou escapar um grito quase inaudível, seu corpo tremendo enquanto os policiais olhavam confusos. Eu sei que isso parece loucura, mas Clara é filha de Helena. Ricardo disparou e a sala parecia deixar de existir. O que quer que eles pensassem que sabiam, agora estava mais complicado do que nunca. Não, não pode ser verdade, Alana gritou, a incredulidade marcando suas feições. Isso é impossível. Sim, é verdade. Helena começou a chorar, a dor quente escorrendo por suas bochechas. Eu não queria que vocês soubessem assim.
Clara foi sequestrada quando era bebê e eu a encontrei. Mas depois perdeu o controle. Eu não pude protegê-la. Santiago mal podia acreditar. O quê? O mundo ao seu redor desabou enquanto a verdade se desenrolava diante de seus olhos. A forma como ele via Clara mudava instantaneamente. Cada fragmento de segurança que ele tinha se desvanecendo. Clara olhou para o chão e antes que alguém pudesse agir, ela correu em direção à porta. Eu não posso ficar aqui, gritou, sua voz ecoando pelo pânico. Empurrou um policial ao tentar escapar. O corpo do oficial tremeu ao perder o equilíbrio. Clara, espere! Gritou Santiago, mas suas palavras se perderam no frenesi da situação. O que mais estava escondido naquelas sombras? Ele sentiu seu mundo à beira do colapso, o medo e a raiva misturados enquanto Clara corria em direção ao desconhecido. Santiago seguiu a corrida, sentindo o coração disparar. Era um caos na sala. Ouvia gritos, barulhos, sirenes. Clara desaparecia entre a multidão. Um policial tentava conter a situação, mas a confusão era demais. Ele conseguiu ver Clara se afastar e entrou em uma nova passagem. Mas quando Santiago estava prestes a alcançar a porta, uma explosão ressoou. Foi como se a terra estivesse se partindo. O barulho parecia com um estrondo. Pode estar longe, gritou Helena, mas Santiago notou algo inesperado. Alguém estava na sombra, uma figura que parecia estar controlando tudo com um olhar calculista. Uma conexão profunda se formou entre eles, como se ela já tivesse usado o caos a seu favor. Quem é você? Santiago questionou, os pensamentos girando. A figura emergiu da poeira. Era uma mulher, com traços familiares, e o coração de Santiago parou. Era uma irmã perdida, mais uma vez. Clara tinha um segredo que estava prestes a se desdobrar, e era ainda mais profundo do que ele havia imaginado. Você realmente não sabe quem eu sou, não é? Disse a mulher, seus olhos penetrantes encarando Santiago. Eu sou a verdadeira guardiã da herança e a pessoa que Clara mais teme. Santiago sentiu o chão escapar de seus pés. A sala se encheu de um horror inominável. A verdade nunca esteve tão próxima, mas ainda assim tão distante. O que mais estava prestes a ser revelado? Os segredos que moldavam suas vidas eram apenas o começo, e ele mal podia imaginar o que viria a seguir. A sala estava em tumulto, o cheiro de poeira estava fresco no ar, e as vozes ecoavam em um frenesi louco. Santiago estava no centro disso tudo, com o coração palpitante. Clara, agora revelada como sua irmã, era uma tempestade de emoções. As peças do quebra-cabeça estavam se montando, mas podia sentir que uma nova pressão surgia à sua volta. Você não pode simplesmente correr, Clara. Santiago gritou, mas sua voz era absorvida pelo alvoroço. A figura da mulher, uma irmã perdida, emanava um poder inquietante. O que você deseja de mim? Ele perguntou, arfando. A mulher deu um passo à frente. Eu sou Amanda, e não sou sua irmã. Estou aqui para deter a destruição que Clara iniciou. O peso de suas palavras parecia ecoar entre eles. O rosto de Clara estava uma mistura de pânico e um orgulho ao mesmo tempo confuso. Esse era o momento em que tudo poderia mudar. Os policiais, ainda atordoados pela revelação explosiva, não conseguiram se mover. Helena, mãe de Alana, estava em um canto, lágrimas nos olhos, observando o desdobramento em silêncio. O caos, agora, era um cenário surreal. Os sussurros se tornaram gritos, as expressões mudaram de raiva para medo, e logo todos estavam reinventando suas histórias. Se atenham a mim! Amanda bradou e a sala se silenciou. O olhar dela era penetrante. Clara, você traiu nossa própria família, mas ainda há tempo de consertar. É sobre nossas vidas. Um calafrio percorreu a espinha de Santiago. Como tudo isso se desdobrava tão rápido? Clara
se expandiu e contraiu, como se uma nova energia estivesse surgindo. Eu não queria, Amanda. Fiz isso para nos proteger. Não queria que ninguém se machucasse. É tarde demais para isso, Amanda repicou feroz. O tempo acabou. Queremos viver, finalmente. A primeira coisa que você deve fazer é se rendir. Os policiais se moveram, finalmente recuperando a compostura. Clara, se entregue. É a única opção que você tem agora, disse. Um deles, autoridade em cada uma de suas palavras. E então, com o vazio em seu olhar, Clara levantou as mãos. Está bem, ela murmurou, as lágrimas despencando. Talvez eu tenha cometido muitos erros. Não posso mais segurar esse peso. Eu sou a culpada. A sala ficou pesada de admiração e alívio na mesma medida. Santiago olhou para Clara, um misto de amor e dor preenchendo seu coração. Ela estava se entregando, não apenas à polícia, mas à verdade. Helena se aproximou, abraçando Clara com um carinho distante. Eu não sei como vamos consertar isso, mas preciso começar com você. Elas se entreolharam. O vínculo entre elas seria uma jornada longa e dolorosa. Santiago respirou fundo. A sensação de esperança retornava. A verdade finalmente veio à tona. Mas agora precisamos nos unir para entender o que vem a seguir. Ele se voltou para Alana, um brilho de determinação em seus olhos. O futuro estava repleto de incertezas, mas ele sabia que juntos conseguiam enfrentar os fantasmas que ainda os assombravam. Os policiais finalmente levaram Clara. As sirenes ecoavam, e Santiago ficou parado, sentindo a vida tomar um novo rumo. Mas havia uma sombra à espreita. A verdadeira guardiã da herança estava longe de se revelar. E as perguntas ainda assombravam seu coração. A sala esvaziou lentamente e, enquanto o silêncio retornava, Santiago trocou olhares significativos com Alana e Helena. Sabia que, apesar da arrebatadora confusão, eles precisavam se unir para descobrir os próximos passos. O jogo estava longe de terminar. E no fundo do coração, uma questão persistia. Qual é o verdadeiro mistério da herança? A certeza de que novas revelações apareceriam logo tornava o futuro incerto. Mas as respostas que buscavam agora pareciam mais próximas aos seus olhos. E então a tela começou a escurecer. Mas antes que o fim se formasse, aqui está um recado urgente para você, meu amigo. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa saga com todos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esses momentos são para aqueles que realmente se importam.